te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do céu. E por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé. Por isso Ele coroa tua imagem, Maria, por seres a mãe de Jesus, por seres a mãe de Jesus de Nazaré. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Aquele que lê a palavra divina por causa de nosso Senhor já sabe que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, a mãe de Jesus pode mais. Por isso te pedimos em fé, ó Maria, que leves o povo a Jesus, porque te levar a Jesus entendes mais. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, aqui da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida de Olímpia. Paz e bem. Estamos então aqui para fazermos este terceiro encontro formativo sobre Maria, a mulher do sim, a mãe de Deus, a nossa mãe, a mãe de toda a igreja. Vamos iniciar rezando a oração que nos aproxima dessa mulher, dessa força que vem de Deus ao nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, nós fizemos então um caminho formativo. Começamos há 2-3 semanas atrás, refletindo a Mariologia dos Evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos, Lucas entende essa força maternal de Maria na história da salvação. Como Maria aparece dentro desses 3 evangelhos que são parecidos, são sinóticos. Na aula passada, no nosso encontro passado, semana passada, nós falamos sobre João, o Evangelho de São João, como Maria aparece ali naquele evangelho. E fazendo memória,
nós podemos trazer aqui os dois blocos do Evangelho de João, né? O primeiro seria um bloco dos sinais, livro dos sinais. Todos aqueles sinais, a manifestação de Deus que aconteceu na vida do povo com os sinais. Depois, um segundo bloco, que seria um segundo livro, nós chamamos de livro da glória, que é desde ali o diálogo com Pilatos até o pós-ressurreição de Jesus. E Maria aparece então nestes dois blocos. No primeiro momento, com o início dos sinais, em Caná, no casamento que foi convidado Jesus e os discípulos, e Maria estava lá. No segundo bloco, nós encontramos Maria aos pés da cruz, junto de João, o discípulo amado. Então ali, Maria no ápice do Evangelho joanino. A cruz, nós falamos na semana passada, não é visto como sofrimento, morte, né, sinal de tragédia para João. Ao contrário, a cruz no Evangelho de João é sinal de ressurreição, de vida, de plenitude. Então Maria estava ali sendo glorificada junto com o seu filho no mistério da cruz. Então nós fizemos essa reflexão em torno de Maria. Então Maria, ela aparece em Caná como a mediadora da fé, aquela que aponta o caminho, né, que é Jesus, e faz novos discípulos, né, como eram servos. E depois Maria aparece no Calvário como a mãe da comunidade de fé. Em João estamos todos nós, filhos e filhas de Maria. Todos nós fomos entregues a Maria como filhos, como igreja filha de Maria, nossa mãe. Então Maria é a mediadora da fé e é a mãe da comunidade de fé. Então hoje nós vamos começar falando sobre essa força da igreja. A comunidade de fé que tem Maria como mãe. E como na igreja nós fomos percebendo desde o início, né, desde os primeiros séculos, a intervenção de Deus na figura de Maria e o modo como nós cristãos fomos correspondendo a esse mistério de amor, que é a mãe de Deus. Então, enquanto nós falamos de igreja, nós trazemos presente essa imagem, né, de Maria junto com João aos pés da cruz. E ali Jesus entrega todos nós, igreja, a Maria. E aí, depois desse momento, o Evangelho diz que João levou Maria consigo. Então Maria esteve sempre presente. No início, nós tínhamos uma presença mais devocional, né, de perceber a figura de Maria. Depois a igreja foi se aprofundando, foi se especializando no estudo sobre essa devoção. Então nós vamos entrar um pouco na questão dos dogmas, os 4 dogmas definidos pela igreja como verdades de fé. Mas também existe na igreja a devoção do nosso povo. Nós somos devotos de Maria. Nós temos um carinho muito especial pela mãe de Jesus, pela nossa mãe. Nós temos um afeto. E é esse afeto, esse carinho, essa devoção do povo de Deus que vai sustentando muitas vezes a igreja. Seja com as orações próprias, com o modo de nos relacionar próprio com Maria. Então nós temos, já desde muito cedo, vamos aprendendo a oração da Ave Maria, vamos aprendendo também na catequese a oração da Salve Rainha, ou às vezes até na nossa casa, com a nossa família. Essas orações são muito próprias da nossa vida familiar, né? Junto da oração da Ave Maria e da Salve Rainha, nós temos o Rosário, que é essa expressão de coroarmos Maria com uma coroa de rosas. Depois no decorrer da história, a gente foi percebendo que se tornou um modo de substituir os salmos, né, que eram 150 salmos, eram 150 Ave Marias. Depois
o Papa João Paulo II incluiu também ali mais um mistério, né, que seria o mistério da luz. Então agora são 200 Ave Marias no Rosário. Mas é uma expressão também da nossa devoção, o Rosário ou o Terço, né? Então é um modo de viver a nossa espiritualidade mariana. Entre nós franciscanos existe também a devoção da coroa franciscana, que são as 7 alegrias de Maria. Então nós rezamos uma dezena meditando as 7 alegrias de Maria. Existe também uma outra devoção que se contempla as 7 dores de Maria. Geralmente nós rezamos as 7 dores no tempo da Quaresma. Depois nós temos aí uma infinidade de ladainhas, né, que vamos invocando os diferentes nomes, diferentes títulos, manifestações de Maria. Então, nós temos aí as ladainhas também como uma força de vivermos a nossa espiritualidade. As jaculatórias, né, quando nós pegamos pequenos trechos da Sagrada Escritura ou das verdades da fé ou aquilo que os santos padres nos instruíram, e essas frases elas vão se tornando jaculatórias, que nós vamos repetindo em diferentes momentos do dia, em diferentes momentos da nossa oração pessoal. Nós temos também o Ângelus, que é uma expressão bonita franciscana. O Ângelus é uma memória da encarnação do Verbo. Então nós temos aí a oração do Ângelus às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. 3 momentos do dia que nós fazemos essa memória da encarnação do Verbo com a oração do Ângelus. Depois a consagração a Nossa Senhora. A Catena Legionis, da Legião de Maria, é uma força espiritual também dos legionários de Maria. O escapulário, uma devoção carmelita, muito forte também, difundidos aqui no Brasil, é muito comum a gente encontrar essa devoção do escapulário, né? Usar o escapulário. Depois também a medalha milagrosa, que também fazemos uso. As inúmeras romarias que fazemos para os santuários marianos. Nós temos ali o Santuário Nossa Senhora Aparecida, um santuário nacional, a nossa referência comum, né, no Brasil, mas temos muitos outros santuários dedicados a Maria e que nós vamos fazendo as nossas peregrinações. Muitas vezes nos organizamos durante o ano para, numa época, irmos ao santuário ali para fazermos a nossa oração e a nossa romaria de encontro à Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Estamos agora no mês de maio e geralmente nas nossas paróquias, na última semana, nós fazemos a coroação de Maria. Também é uma devoção forte no nosso Brasil, né? Muitas paróquias fazem essa coroação de Maria, reconhecendo a importância e o valor dela para nós, para toda a igreja. Os ofícios de Nossa Senhora, o ofício da Imaculada, muitas vezes a gente aprende dos nossos avós, né, dos nossos familiares, que vão passando de geração em geração. O ofício canônico também que temos, o ofício de Nossa Senhora. A devoção de Maria no sábado, né, as missas votivas. O sábado é todo dedicado à Mãe de Jesus. E também os inúmeros títulos que nós temos de Maria. Né? São títulos de aparições, são títulos de virtudes dela, são títulos de pedidos que nós temos a ela. Então são inúmeros os títulos, mas uma só é a Mãe de Jesus. Uma só é Maria, a nossa mãe, a mãe da igreja. Tudo isso que eu trouxe agora no início é para dizer assim, que a igreja ela tem um jeito todo próprio de viver a sua espiritualidade mariana. A igreja, nós, o povo de Deus, vamos de tempos em tempos reforçando ainda mais essas inúmeras e bonitas devoções que vão surgindo à Mãe de Jesus. Né? Esse reconhecimento do valor, da importância que ela tem para cada um de nós. Junto dessas devoções, nós temos o pronunciamento oficial da igreja, a doutrina, aquilo que nós poderíamos dizer, a doutrina da igreja.
O que a igreja diz, atesta, se pronuncia sobre Maria? Como a igreja define a Mãe de Deus? Como a igreja define a Imaculada Conceição? Como define a Sempre Virgem Maria? Como define a mulher que foi assunta ao céu? Então, são expressões, definições que a igreja nos propõe. E aqui eu já disse os 4 dogmas que nós temos na igreja hoje, os dogmas marianos. Então, o primeiro dogma a ser defendido, proposto pela igreja, é o dogma de Maria, Mãe de Deus, a maternidade de Deus. Maria é a Mãe de Deus. Depois nós temos um segundo dogma defendido, que é a virgindade perpétua de Maria. Maria é aquela que antes do parto, durante o parto e depois do parto continuou virgem. Depois nós temos um terceiro dogma, que é a Imaculada Conceição. Maria é concebida sem a mancha, sem a mácula do pecado original. E por fim, o quarto dogma, nós temos a Assunção de Maria, quando a mãe de Jesus é elevada ao céu, assunta aos céus, em corpo e alma, pelos méritos de Cristo, né? Tudo isso. Então nós temos aí estes 4 dogmas. Agora, podemos perguntar, o que é um dogma? Nós estamos falando dos dogmas de Maria, mas o que é um dogma? O dogma é uma definição, uma verdade de fé que o magistério da igreja propõe de maneira clara, de maneira definitiva, não volta atrás, e de maneira irrefutável. Nós não podemos negar. É uma verdade de fé, é uma definição de fé, que se nós quisermos ser católicos, se nós quisermos abraçar a fé da igreja, nós temos que aderir a estes dogmas, né? A essas verdades que são claras, são definitivas e são irrefutáveis, inquestionáveis, inegáveis, né? Tudo isso a igreja faz, o magistério faz, pela autoridade que foi dada pelo próprio Cristo. Então, o Cristo dá essa autoridade à sua igreja. E pelo Espírito, a igreja vai amadurecendo as reflexões até chegar o momento em que proclama-se o dogma, né? Se anuncia aquela verdade que será assumida por todos os católicos presentes no mundo inteiro. Então, nós cristãos aceitamos esses dogmas, aprofundamos esses dogmas e vivemos ele na prática da comunidade de fé. Então, Maria é a mãe da comunidade de fé. Maria é aquela que nos ajuda a aceitar, aprofundar e viver cada dogma na nossa experiência da comunidade, né? Na igreja. Então, hoje é muito simples falarmos desses dogmas. Por exemplo, quando nós falamos Maria, Mãe de Deus, é comum, desde muito cedo nós vamos ouvindo, né, que Maria é a Mãe de Deus. A Sempre Virgem, a Imaculada, nós temos um título, né? Maria Imaculada Conceição, a Assunção, é tudo muito simples para nós hoje, mas nem sempre foi assim. Para chegarmos a um dogma, é preciso todo um processo de discussão, reflexão, aprofundamento e, sobretudo, de experiência da comunidade de fé. O povo vai experimentando, passando de geração em geração, de família para família, de comunidade para comunidade, até chegar o momento que a igreja define como uma busca madura, está amadurecido. A igreja já tem essa convicção, então proclama-se ali um dogma. Não se anuncia um dogma da noite para o dia ou de uma experiência para outra. É preciso um tempo. Nós vamos ver isso com maior clareza quando formos entrar na reflexão de dogma por dogma. Então, geralmente estão envolvidos em questões muito profundas da teologia, que se a gente não fica esperto, a gente pensa assim, mas
isso é bobagem. Por que gastar tanto tempo refletindo isso? Não, não é bobagem. Tem ali princípios da fé, verdades da nossa fé que não podem ser questionadas, né? A igreja ela tem essa sabedoria para se expressar e essa prudência para não falar uma coisa e depois ter que voltar atrás e refutar aquele dogma, aquela ideia que está sendo proposta, né? Muito bem, tendo feito essa introdução, né, essa primeira reflexão, nós poderíamos assim entrar nos dogmas propriamente, né? Então, cada dogma, o período que foi proclamado, como foi proclamado, para responder qual heresia ou para responder qual anseio da igreja e para nos apontar qual princípio de fé. Então, tendo claro que o dogma é essa definição clara, definitiva e irrefutável, né? Inegável. Então vamos lá, o primeiro dogma que nós temos é a Mãe de Deus, Theotokos, né? No grego, a Mãe de Deus. Esse dogma ele foi proclamado no século V, no dia 22 de junho do ano 431. O Papa Celestino I no concílio de Éfeso. Éfeso é a atual Turquia. Então, ali naquele concílio, enquanto eles estavam definindo as verdades da fé, eles anunciaram esse dogma mariano, né? Defendendo que Maria é, de fato, a Mãe de Deus. Aqui nós estamos dentro de uma realidade que a reflexão é Jesus. Nós já dissemos isso em todas as outras formações, né? Tanto na primeira quanto na segunda. Toda mariologia parte de Cristo. Toda devoção mariana parte de Cristo. Toda busca de viver a nossa fé parte de Cristo. Cristo é o centro, nós somos cristãos, né? Então, quando nós estamos falando do dogma mariano, nós estamos falando muito mais de Cristo do que de Maria. Por quê? Esse concílio de Éfeso vai fazer uma definição muito importante, porque a discussão da época era se Jesus, a pessoa de Jesus, ele era humano, Jesus era divino, Jesus era em alguns momentos humano e outros divino, ou ele era de fato humano e divino na mesma pessoa. Essas duas naturezas na mesma pessoa. E aí então esse concílio ele define: Jesus, ele é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Ele tem duas naturezas, a humana e a natureza divina. Mas essas duas naturezas não se contrapõem. As duas se encontram na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele tem duas naturezas, mas é uma única pessoa. Jesus Cristo. Se nós estamos falando que Jesus Cristo tem duas naturezas e é uma única pessoa, ele tem uma única mãe, Maria, não é? Então Maria, ela é a mãe de Jesus, que é humano, mas que também é Deus. Por que isso? Questionava-se que Maria, por ser uma criatura, não poderia ser a mãe de Deus. Ela era a mãe de Jesus, mas de Deus não. Se nós não defendermos essa verdade de fé, se nós não partirmos do princípio que Maria é a mãe de Deus, nós estamos questionando ou colocando em risco a nossa fé em Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, falar que Maria é a mãe de Deus é reconhecer que ela é a mãe de Jesus inteiro, Jesus Cristo, o homem e o Deus. O homem que se une à divindade, né? Ele é Deus e homem. Então, Maria, a maternidade de Deus, né? Mãe de Deus, é reconhecer também a fé de que Jesus é Deus. Ele é Deus. É o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, mas ele é Deus. Então, Maria é a mãe de Deus. Percebam que hoje, como eu disse agora há pouco, é muito tranquilo para pensarmos isso. Mas nesse período, nós estamos aqui no 5º século. A igreja estava muito
recente, né? E ali já aparecia essa dificuldade de entender a figura de Jesus e entender também a figura de Maria. Então, esse concílio de Éfeso vai definir Maria como a mãe de Deus e define também Jesus como aquele de duas naturezas, mais uma única pessoa. Assim aparece na definição. Se alguém não confessa que Deus é verdadeiramente Emanuel, o que é Emanuel? Deus conosco, né? Então, se alguém não confessa que Deus é verdadeiramente conosco, e, portanto, que a Santíssima Virgem é a mãe de Deus, pois deu à luz, segundo a carne, ao Verbo de Deus feito carne, seja anátema, né? Seja separado, seja colocado fora da comunhão, condenado. Então, a definição diz que a Santíssima Virgem Mãe de Maria é a mãe de Deus, pois deu à luz, segundo a carne, ao Verbo de Deus feito carne. Então, essa é a definição. Se nós não confessarmos, acreditarmos nisso, nós estamos fora da comunhão da igreja, né? Porque essa é a verdade de fé que a igreja nos propõe. Desde muito cedo, desde o século III, IV, aqui também no século V, quando foi definido isso em junho, o povo, no senso, né, na sua cabeça, já falava de Maria, Mãe de Deus. Se a gente pega as Escrituras, em vários momentos vai aparecer: estava sua mãe, Maria, a mãe de Jesus. Essa relação de Jesus com a sua mãe, reconhecendo ali Maria como a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Existe uma oração muito antiga, que no latim se diz sub tuum praesidium, né? Ela diz: debaixo da tua proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Então, ó Santa Mãe de Deus, refugiar debaixo da proteção da Mãe de Deus. Então, essa oração é muito antiga na igreja e é um dos critérios que nós usamos para dizer que é uma verdade muito antiga entre nós cristãos. Então, quando nós rezamos a Ave Maria, quando na missa nós falamos, né, com a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, nós estamos reforçando para nós essa verdade de fé. Maria é a Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo. Muito bem, esse é o primeiro dogma que foi apresentado pela Igreja. O segundo dogma é sobre a virgindade perpétua de Maria. É uma definição do século VII, o ano é de 649. O Papa Martinho I, no Concílio Ecumênico de Latrão, em Roma, definiu. Depois houveram ali alguns problemas com o Papa Martinho, né? Ele teve que deixar o papado, foi exilado e tudo. E aí, então, depois, no outro concílio posterior, eles retomaram essa definição e promulgaram como verdade, né? Mas aqui nós vamos tomar como base, como princípio que ali nesse concílio de Latrão já tinha sido definido, né? Depois, oficialmente, a igreja vai promulgar. Mas a definição se dá aqui em 649 com o Papa Martinho. Então, a definição é que Maria, ela foi preservada em sua inteireza. Ela é virgem antes, durante e depois do parto. É uma verdade de fé. Isso nós encontramos nos Santos Padres, né? Os Santos Padres atestam isso para nós, essa verdade da virgindade de Maria. E a própria Sagrada Escritura fala da virgindade de Maria. E o anjo se aproximou e daquela virgem que se chamava Maria, né? De uma virgem chamada Maria. Então, a virgindade de Maria, desde muito cedo também, foi assimilada pela igreja. Os cristãos foram crescendo nessa convicção. Era muito simples pensar em Maria como a sempre virgem, a virgem perpétua. Jesus habitou em Maria
mas o fato de ter habitado em Maria não macula a sua virgindade, né? Não mancha, não tira a sua virgindade. E também Maria é a imagem viva da igreja, que não perde a mácula, né? Que não é maculada, que não perde a sua virgindade também. Maria é a imagem do Israel verdadeiro, é a virgem filha de Sião, como nós falamos lá na primeira aula, quando apresentamos Sofonias, né? O profeta, no capítulo 3º de Sofonias, fala da virgem filha de Sião, né? É a imagem ali de Maria também, essa virgem filha de Sião. Maria, ela é a toda de Deus, completa em Deus. Nós falamos da virgindade perpétua e não estamos aqui criticando ou denegrindo ou sendo contra a sexualidade, de jeito nenhum. Sexualidade também é um dom de Deus, né? Mas aqui é para percebermos o sentido místico, espiritual da virgindade que nós encontramos em Maria. Ela é toda inteira do Senhor. Ela é completa no Senhor, inteira do e no Senhor. Nós estamos falando de uma virgindade física do corpo de Maria, mas que é uma expressão de uma virgindade muito maior, que é a virgindade do coração. Maria, ela é inteira de Deus, no seu corpo, na sua alma, no seu coração, no seu ser, na sua inteireza. Algumas vezes nós, na história da igreja, para questionar, né, aprofundar nesse dogma, perscrutar ali as verdades que estavam dentro dessa definição, então nós podemos encontrar algumas reflexões que são apontadas contrárias a esse dogma. Mas isso a igreja já conseguiu dar respostas. Como nós estamos aqui num contexto de estudo, então vale a pena também a gente entrar nessas contraposições, né? O dogma já foi definido, é uma verdade de fé para todos nós, mas em alguns momentos a igreja questionou essa verdade. A igreja, na pessoa de alguns, né? Não a igreja enquanto instituição. Os teólogos, algumas pessoas assim que às vezes até caindo em heresias, mas que foram questionando essas verdades de fé. E um dos questionamentos se fundamenta em Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. Diz assim: Quando despertou do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu a sua esposa. Porém, não teve relações com ela até que deu à luz um filho, a quem chamou Jesus. Se José não teve relações com Maria até que deu à luz, pode indicar que depois que Maria deu à luz, José teve relações com ela. Não é verdade? Então, aqui na Sagrada Escritura diz: não teve relações com ela até que deu à luz. Isso para uma tradução na língua portuguesa, como nós temos. Se nós pegarmos o grego, esse até que não indica o mesmo que depois que. São palavras diferentes. Então, eos u, né, seria no grego. Esse eos u, ele não significa que depois que vai acontecer aquilo que negou antes que, né? Entendem aqui? Até que não significa que depois que será. Isso nós podemos encontrar também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Diz assim: com efeito, ele deve reinar até que todos os inimigos estejam sob os seus pés. Nós podemos nos perguntar aqui. Então, o reinado de Jesus é até que os inimigos estejam sob os seus pés, ou o reinado de Jesus é para sempre? O reinado de Jesus é para sempre. Até que os inimigos estejam debaixo dos seus pés, não limita o reinado de Jesus. Ainda assim, depois, ele continua reinando.
A mesma coisa que nós encontramos aqui em 1 Coríntios, a mesma palavra grega, nós encontramos no Evangelho de Mateus, e ali indica que, mesmo depois que Jesus nasceu, José não se encontrou com Maria, né? Maria continua virgem, intacta. Depois, uma outra reflexão que se faz para questionar a força desse dogma é a respeito dos irmãos de Jesus. Nós já falamos sobre isso também nas outras formações, né? Quem são esses irmãos de Jesus? Percebam que aqui a Sagrada Escritura não fala dos filhos de Maria, fala dos irmãos de Jesus. Nós sabemos que essa definição dos irmãos está relacionada ao parentesco. O grego tem uma palavra própria para falar irmão, uma palavra própria para falar parentes. São palavras distintas, mas o sentido aqui nesse trecho do Evangelho é o mesmo, né? O sentido que ele está falando de irmãos é o sentido mesmo de parentesco. Então não é ali uma questão de que Maria teve outros filhos, não. Maria teve um único filho, né? O único filho é Jesus Cristo. Assim como Jesus é o primogênito, né? O único filho de Deus também. Então, sempre aparece essa palavra irmãos de Jesus, não filhos de Maria. Outra questão é quando aos pés da cruz Jesus entrega João a Maria. Nós falamos sobre isso também, que o fato de Jesus entregar a mãe a uma pessoa significa que ele está dentro da cultura judaica, né? Eles não podiam deixar a mãe sozinha, eles tinham que entregar aos cuidados de alguém. Então, se Maria tivesse outros filhos, Jesus não teria se preocupado ali no alto da cruz em entregá-la a uma pessoa que não seria filho, né? Porque ela teria esse aparato, né? Essa pessoa que cuidaria dela. Então, nós temos aqui essas três tentativas, né, de questionar, de colocar em questão o dogma, mas a gente percebeu que não faz sentido, né? São três questões aí que facilmente a igreja já refutou o magistério e definiu mesmo como um dogma. Então, aparece a seguinte definição, né, no concílio. Se alguém não confessa de acordo com os santos padres, propriamente, e segundo a verdade, como Mãe de Deus, a Santa, sempre Virgem e Imaculada Maria, por haver concebido nos últimos tempos do Espírito Santo e sem o concurso viril, né, sem o concurso do homem, gerado incorruptivelmente o mesmo Verbo de Deus, especial e verdadeiramente permanecendo indestruída, ainda depois do parto, sua virgindade. Então, quem não acreditar nisso, seja anátema, né? Seja afastado, está fora da comunhão. Então, aqui nós temos essa definição. Maria, sempre virgem, é a virgem antes, durante e após o parto. São Basílio Magno, ele faz uma definição bonita, ele coloca assim: repugna ao povo cristão, né, causa repulsa no povo cristão, pensar que o Cordeiro sem mancha, Jesus, né, o Salvador, o Cordeiro sem mancha, tenha maculado ou tenha manchado a virgindade de sua mãe ao nascer. Causa repulsa ao cristão, diz São Basílio Magno. Pensar que o Cordeiro sem mancha tenha manchado, tenha maculado a virgindade da sua mãe. Então, para nós é difícil imaginar isso, né? O Cordeiro sem mancha permanece no corpo de Maria e sai do corpo de Maria sem deixá-la manchada. Depois, um frade dominicano, bastante antigo, deu também uma definição interessante. Ele diz assim, ó: assim como a luz do sol banha o cristal sem rompê-lo e com impalpável sutileza atravessa sua solidez quando entra ou quando sai, assim o Verbo de Deus, esplendor do Pai, entrou na morada virginal e de lá saiu,
permanecendo fechado o claustro de Maria. Então, fazendo essa comparação de Maria como um cristal e Jesus, o Verbo encarnado, sendo essa luz do sol. A luz do sol, ela entra no cristal e sai sem que o cristal se quebre. Então, a virgindade de Maria está também nessa associação, né? Ela, como cristal, não se rompe com o sol que entra e sai dela, né? Depois nós professamos isso como uma verdade de fé quando dizemos creio em Jesus Cristo, aí segue, e depois que nasceu da Virgem Maria. Então, essa virgindade de Maria como definição, como verdade da nossa fé. O terceiro dogma que nós temos na igreja é o dogma da Imaculada Conceição. Então, a Imaculada Conceição, ela foi definida enquanto dogma no ano 1854, já um pouco mais recente. Dia 8 de dezembro é o dia que a gente comemora, celebra na igreja a Imaculada Conceição. 8 de dezembro de 1854. Era Papa o Pio IX e a bula se chama Ineffabilis Deus, né? Aqui a Imaculada, diferente dos dois primeiros dogmas, não é uma definição de concílio, é uma definição que o Papa dá, né, como autoridade magisterial da Igreja, né? Então, ele promulga o dogma. Agora, é interessante que esse dogma da Imaculada, já no século XIII, ele é discutido, como nós vamos ver mais adiante. A escola franciscana, sobretudo com Duns Scotus, já no século XIII aponta para essa verdade de fé, que só no século XIX será promulgada. Então aqui a gente percebe, né, a prudência da igreja para definir um dogma. Então, o que diz esse dogma da Imaculada Conceição? Que Maria, sem mácula, né, imaculada, maculada e. Então esse i seria o sem mácula, Conceição, foi concebida. Né? Então ela foi concebida sem a mácula do pecado, enquanto ainda estava no útero de sua mãe. A concepção se dá no útero, então ela foi concebida sem a mácula do pecado. Né? Isso, claro, por pura liberdade e graça de Deus. Deus escolhe Maria, Deus elege Maria, e por um querer pessoal, fruto da sua liberdade, ele escolhe essa mulher e permite que ela seja gerada sem a mancha do pecado original. O pecado, nós sabemos que gera um grande mal, e Maria foi preservada disso. A Imaculada Conceição, nós estamos falando de uma preservação. Maria, ela já é concebida no útero sem a mancha do pecado. Nós também seremos todos um dia imaculados, né? Todos nós alcançaremos essa plenitude de santidade quando estaremos todos em Cristo, que não tem mancha, que não tem mácula. Nós faremos essa experiência de ser imaculados, sem pecado, né? Sem mancha do pecado. Maria, ela é essa expressão da santidade, ela é preservada, ela é a cheia de graça. Se Maria é a cheia de graça, então o pecado é a pura expressão do quê? Da desgraça, não é? O que é a desgraça? É a falta da graça, é a ausência da graça. Então, desgraça é o pecado. O pecado está ali. Maria, ela é a cheia de graça. Ela não tem espaço. Ela já transbordou em graça. Ela não tem espaço para o pecado. Então, a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano,
foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Isso é a definição que o Papa Pio IX dá na Ineffabilis Deus, né, quando ele diz do dogma. Então, Maria, ela alcança uma graça e um privilégio de Deus. E isso tudo em vista dos méritos de Jesus Cristo. É por Jesus que ela alcança essa grande graça. É por Jesus, por ser a mãe de Jesus, que ela é imune, preservada de todo o pecado. Nós todos, todas as criaturas, somos cheios de pecado, somos frágeis, né? Somos falhos. Então, nós temos em nós essa mácula, nós somos maculados. Maria não, ela não tem mácula, ela é a imaculada. Se Cristo é o centro do mistério da salvação, Maria, ela está sempre nesse movimento privilegiado em torno do centro. Jesus, o Cristo, é central. Maria está sempre se movendo em torno do centro por privilégio, por graça de Deus. Nós falamos agora há pouco que no século XIII, a definição é século XIX do dogma. No século XIII nós encontramos Duns Scotus, um frade franciscano, que refletiu sobre a figura de Maria, né? Esse mistério da Imaculada Conceição. E ele traz 3 teorias que depois vai servir de elemento, assim, de argumento para o Papa publicar o decreto do dogma, né? Então, a fundamentação teórica também está ali em Duns Scotus. Então, são 3 teorias que nós vamos falar agora. A primeira teoria é a teoria física. Existia uma mentalidade na época de que o fato de ser gerada no ventre de uma mulher normal, então Maria já trazia em si o pecado, né? A mácula. Então, a geração natural de um homem e uma mulher que se une estava cheia da concupiscência. E o fato de estar nessa concupiscência levava ao pecado. Então, a alma, quando era colocada por Deus naquele corpo, no momento da concepção, no momento da fecundação, aquela alma era contaminada pelo corpo, porque o corpo ele era fruto da concupiscência. Então, essa era uma reflexão que tinha nesse período aqui do século XIII. Duns Scotus, ele faz uma outra reflexão. Ele diz, olha, e essa ideia de que a geração natural já imprime o pecado na carne, tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a minha reflexão é de que o pecado original, ele é uma realidade moral, não é física. Não é o corpo que está cheio do pecado, mas é uma consciência moral, é um modo de viver que leva ao pecado. O pecado não é do corpo, o pecado é uma questão moral, uma realidade de ordem moral. E se ele entende, Duns Scotus entende, que o pecado é a carência da justiça que a alma deveria ter, né? A alma deveria estar cheia dessa justiça e não está. Por que ela não está? Ela não está porque Deus tirou quando Adão pecou. Então o pecado de Adão tirou essa justiça da realidade humana. E aí, se foi Deus que tirou, Deus pode dar. Então, Duns Scotus defende, no próprio momento da concepção de Maria, quando acontece a fecundação no útero da sua mãe, ali Deus já coloca nela essa graça. É obra de Deus. Então, Deus, que no primeiro momento tirou de Adão, colocou em Maria.
E Maria, ela tem esse privilégio de ser gerada já sem o pecado. Né? Entendem? Percebem aqui a diferença? O pecado original como realidade moral e que é uma questão tirada por Deus pelo pecado de Adão. Em Maria, Deus ele pode fazer essa grande obra, dar esse privilégio. Então, Duns Scotus refuta, questiona, critica essa teoria física, né, de que o físico, o corpo, levaria o pecado para o filho, né, que estava gerando ali no ventre. Depois nós temos uma segunda teoria, que é a teoria ontológica. O que seria essa teoria ontológica? O ser da natureza precede o ser da graça. Primeiro Deus cria, né, a pessoa. Então acontece ali a junção do corpo na alma. A alma e o corpo é criado, aí Deus vem com a sua graça. Primeiro a natureza, depois a graça. A alma unida à carne, depois a graça é infundida. Isso daqui São Boaventura defende. É muito próprio de Boaventura, que também é franciscano. Né? Já Duns Scotus vai dizer assim: tanto a natureza, o ser da natureza, quanto o ser da graça pode existir junto. Então Deus pode criar a natureza, a pessoa, já cheia dessa graça, já dentro dessa proposta da graça. Não necessariamente ele tenha que criar uma para depois colocar a graça. Ele já pode criar agraciando. Né? Ele já cria salvando e salva criando. É um dos princípios aí da teologia. Então, a onipotência divina, ela é em vista dos méritos de Cristo. É por Cristo que tudo isso acontece. É unicamente pela onipotência dele. Então, Duns Scotus questiona também essa teoria ontológica. Depois nós temos, por fim, a teoria teológica. O que seria essa teoria teológica? Jesus é o Redentor universal para todos. Ele vem remir toda a criação. Todos nós seremos remidos por Jesus Cristo. Só Ele é o Redentor. Né? Maria foi remida e santificada depois dele. Essa era uma ideia que tinha. Duns Scotus vai apresentar uma outra ideia. Jesus, ele é Redentor universal de todos, sim, mas ele cura o mal que foi contraído e ele preserva. O fato de curar e preservar faz dele um Redentor perfeitíssimo. Então, na verdade, aqui a teoria teológica não diminui Jesus colocando Maria como imaculada, né? Na verdade, Duns Scotus está dizendo que eleva ainda mais Jesus como Redentor perfeitíssimo, porque ele não só cura, mas ele preserva. Nós estamos vivendo agora um tempo difícil na área da saúde, que é essa pandemia. Nós sabemos que muito melhor do que curar a doença é preservar, não é isso? Então, se nós que somos falhos temos essa clareza, muito mais tem essa clareza a teologia, porque percebe em Jesus esse princípio. Ele cura e ele preserva Maria, por mérito dele. Então, Nossa Senhora é esse exemplo para nós da potência salvadora de Cristo. Cristo salva. Depois, nós temos a Assunção de Maria, que seria o quarto dogma, defendido em 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Então, nós estamos celebrando esse ano, no próximo dia 1º de novembro, 70 anos desse dogma, da Assunção de Maria. Ontem nós celebramos a Ascensão de Jesus. Jesus, por força própria, ele sobe ao céu, né, para a glória. Maria, ela é assunta, não é por força própria, ela sobe ao céu por Cristo. Né?
a força de Cristo, a força salvadora de Cristo leva Maria consigo. E aqui a Assunção de Maria, esse dogma, é uma expressão da plenitude dessa mulher. Né? Ela chegou à plenitude. Assim diz, chegando ao final da peregrinação na terra, entra em corpo e alma na glória. Aqui nós vamos entrar numa questão da escatologia, né? Já jogando para o fim dos tempos. Maria, ela entra de corpo e alma na glória. Nós, quando morremos, é sempre difícil fazer essa dualidade, né? De corpo e alma, assim. Mas aqui é para a gente entrar dentro dessa dinâmica. Nós, quando morremos, a nossa alma, que foi criada para Deus, né? Criada por Deus, para Deus, a nossa alma é transfigurada em Cristo. E a partir dessa transfiguração nós entramos na glória. Ou vamos para o purgatório. Ou, por força da nossa liberdade, nós podemos ir para o inferno, né? O inferno existe porque existe a liberdade do homem. Então, aqui nós estamos falando dessa entrada na glória. Nós estamos falando, mesmo que passando pelo purgatório, né? Por esse estado de purificação, a nossa meta é a glória. Então, a nossa alma, assim que nós morremos, transfigurada em Cristo, ela entra na glória, ou vai para o purgatório. Maria, assim que morre, depois nós vamos fazer uma reflexão sobre a morte de Maria, né? Como nós entendemos essa morte. Maria, ela já vai de alma e corpo, não é só alma. Porque o nosso corpo, ele ainda fica no aguardo do dia final, do juízo final. A nossa alma, transfigurada em Cristo, está na glória. O nosso corpo aguarda a ressurreição da carne no dia final. Maria é a única que habita já plena de corpo e alma a glória de Deus. Nenhuma outra criatura está lá, a não ser ela, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Então, aqui nós podemos entrar nessa reflexão da morte, né, de Maria. São Paulo diz que se sofrermos com Cristo, com Ele nós reinaremos. Se morrermos com Cristo nós viveremos. Maria, ela esteve sempre junto de Cristo, de um modo discreto, simples, mas ali, presente. Maria, ela participa do sofrimento de Cristo e por isso ela reina com Cristo no céu. Com Cristo sofremos, com Cristo reinaremos. Ela é a rainha, né? Ela reina no céu, porque sofreu com Cristo. Maria morreu com Cristo e com Ele ela vive. Maria, no momento da morte de Jesus na cruz, ela está ali como uma virgem oferente sem igual. Ela está também morrendo na pessoa do Filho, quando ela se encontra ali aos pés da cruz. Só ela sofreu como mãe. Nós temos muitos mártires na igreja que morreram com Cristo, deram a vida por Cristo, pela fé em Cristo, mas a única que esteve como mãe aos pés da cruz, diante do sofrimento de Jesus, diante da sua morte, morrendo com Ele, foi Maria. Maria morreu com Cristo e por isso ela vive com Ele na glória. Ela reina, ela vive. Maria é aquela mulher do Apocalipse 12, que nós falávamos na primeira formação. Apocalipse 12, a mulher pisa na lua, ela tem o corpo vestido como o sol e na cabeça ela tem uma coroa de 12 estrelas. Pisar na lua é pisar na instabilidade. A lua, ela muda de fases continuamente, ela é instável. Maria pisa na instabilidade e ela já está definitivamente, ela já é definitivamente com Jesus na glória.
Maria, ela está vestida do sol. Quem é o sol? O sol para nós é Cristo, é a glória de Cristo. Ou seja, o seu corpo já está revestido de Cristo, já está revestida de glória. O seu corpo já habita na glória. E ela tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. É a rainha da igreja, assim como é a rainha dos mártires, a rainha de todos aqueles que deram a vida e morreram com Cristo. Ela é a rainha da igreja. Ela traz na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem é o fundamento da igreja? São os apóstolos, os 12 apóstolos. É a rainha da igreja. É também a consumação de Israel. Quantas eram as tribos de Israel? 12. Então, na cabeça de Maria está o Antigo e o Novo Testamento, a igreja e a consumação de Israel. E sempre de novo sentindo as dores do parto, sentindo as dores de dar Cristo ao mundo. Maria é essa mulher também anunciada, prefigurada, dita, descrita no Apocalipse. É a cheia de glória, a cheia de graça, aquela que habita o mais alto céus junto com o seu Filho Jesus Cristo. Então, celebrar a Assunção, viver, assumir esse dogma da Assunção, é viver e assumir a nossa esperança de que nós também seremos glorificados em nosso corpo, que nós também estaremos completos, inteiros em Cristo, transfigurados na glória. Nós estaremos